2 Reis, capítulo 17. No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias filho de Elá em Samaria sobre Israel, e reinou 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda que não como os reis de Israel que antes dele haviam sido. Contra este subiu Salmaneser rei dos assírios, e Oséias foi feito seu servo, e pagava-lhe tributo. Mas o rei da Assíria achou que Oséias fazia conspiração, porque havia enviado embaixadores a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como cada ano, pelo que o rei da Assíria lhe deteve, e lhe aprisionou na casa do cárcere. E o rei da Assíria partiu contra toda aquela terra, e subiu contra Samaria, e a cercou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel à Síria, e os pôs em Ala, e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque como os filhos de Israel pecassem contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito de sob a mão de Faraó rei do Egito, e temessem a deuses alheios, e andassem nos estatutos das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que fizeram, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram corretas, contra o Senhor seu Deus, edificando para si altos em todas as suas cidades, desde as torres das atalaias até as cidades fortes, e levantaram para si estátuas e bosques em todo o morro alto, e debaixo de toda a árvore frondosa, e queimaram ali incenso em todos os altos, à maneira das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, e fizeram coisas muito mais para provocar o Senhor à ira, pois serviam aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito, vós não haveis de fazer isto. O Senhor advertia, então, contra Israel e contra Judá, por meio de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai meus mandamentos e minhas ordenanças, conforme a todas as leis que eu prescrevi a vossos pais, e que os enviei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, os quais não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram seus estatutos, e seu pacto que ele havia concertado com seus pais, e seus testemunhos que ele havia advertido contra eles, e seguiram a vaidade, e se fizeram vãos, e seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor havia lhes mandado que não fizessem a maneira delas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de 2 bezerros, e também bosques, e adoraram a todo o exército do céu, e serviram a Baal, e fizeram passar a seus filhos e as suas filhas por fogo, e deram-se a adivinhações e agouros, e entregaram-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. O Senhor, portanto, se irou em grande maneira contra Israel, e tirou-os de diante de seu rosto, que não restou a não ser somente a tribo de Judá. Mas nem ainda Judá guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, os quais eles haviam feito. E rejeitou o Senhor toda a semente de Israel, e afligiu-os, e entregou-os em mãos de saqueadores, até lançá-los de sua presença. Porque cortou a Israel da casa de Davi, e eles se fizeram rei a Jeroboão filho de Nebate, e Jeroboão desviou a Israel de seguir o Senhor, e fez-lhes cometer grande pecado. E os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão que ele fez, sem desviar-se deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante de seu rosto, como havia ele dito por meio de todos os profetas seus servos. Israel foi transportado de sua terra à Síria, até hoje. E trouxe o rei da Assíria gente de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e os pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e possuíram a Samaria, e habitaram em suas cidades. E aconteceu ao princípio, quando começaram a habitar ali, que não temendo eles ao Senhor, enviou o Senhor contra eles leões que os matavam. Então disseram eles ao rei da Assíria, as nações que tu transportaste e puseste nas cidades de Samaria, não sabem a costume do Deus daquela terra, e ele lançou leões neles, e eis que os matam, porque não sabem a costume do Deus da terra. E o rei da Assíria mandou, dizendo, levai ali algum dos sacerdotes que trouxestes dali, e vão e habitem ali, e ensinem-lhes o costume do Deus daquela terra. E veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria, e habitou em Betel, e ensinou-lhes como haviam de temer ao Senhor. Mas cada nação fez para si seus deuses, e puseram-nos nos templos dos altos que haviam feito os de Samaria, cada nação em sua cidade onde habitava.
Os da Babilônia fizeram a Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram a Nergal, e os de Amate fizeram a Azima, os heveus fizeram a Nibais e a Tartaque, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos ao fogo Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. E temiam ao Senhor, e fizeram do povo sacerdotes dos altos, os quais sacrificavam para eles nos templos dos altos. Temiam ao Senhor, e honravam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido transportados. Até hoje fazem como o primeiro, que nem temem ao Senhor, nem guardam seus estatutos, nem suas ordenanças, nem fazem segundo a lei e os mandamentos que prescreveu o Senhor aos filhos de Jacó, ao qual pôs o nome de Israel, com os quais havia o Senhor feito pacto, e lhes mandou, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem os adorareis, nem lhes servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor, que vos tirou da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a este temereis, e a este adorareis, e a este fareis sacrifício. Os estatutos e direitos e lei e mandamentos que vos deu por escrito, cuidareis sempre de praticá-los, e não temereis deuses alheios. E não esquecereis o pacto que fiz convosco, nem temereis deuses alheios, mas temei ao Senhor vosso Deus, e ele vos livrará da mão de todos vossos inimigos. Porém eles não escutaram, antes fizeram segundo o seu costume antigo. Assim temeram ao Senhor aquelas nações, e juntamente serviram a seus ídolos, e também seus filhos e seus netos, segundo o que fizeram seus pais, assim fazem até hoje.